Bom dia! Bom dia! Ai, eu enxergo, eu sou péssima pra enxergar sem óculos, mas fica dando muito reflexo. Bom dia, oi mãe, feliz aniversário! Bom dia, gente! Oi, Jô! Tirei uma grávida cedo da cama hoje. Quem aí tá com seu cafezinho? Bom dia, gente! Tá dando pra ouvir bem, ver bem, tá ligado aqui no Wi-Fi ainda, mas às vezes a gente tem que trocar pra 4G porque tá uma trancada. Vocês avisem. Bom dia! Gente, a nossa live vai ser maravilhosa, compartilhem. E é tão bom de manhã cedo assim, já dá a energia pro dia. Deixa eu tirar minha música aqui só um pouquinho. Bom dia, gente! Muito bom receber vocês aqui hoje. Bom dia, muitos alunos do Elemento Beta, sejam bem-vindos. Tenho novidades. Todas as quartas, já vou chamar a Jo aqui. Oi, Bom dia! Tudo bem? Deixa eu arrumar aqui minha posição. Que delícia Bom... estar aqui com vocês. Ai, que delícia, Jo! Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, nossa, era agora ou daqui a uns quantos meses. E grávidas não dormem até tarde, Beta, porque as noites nunca são uma maravilha. Ai, então, tá. Cedinho a gente tá por aqui. Vou lembrar disso, Jo. Vou lembrar Lembra. disso. Temos que fazer uma foto dos cafés, gente. Tirem fotos do café. Vou dar um print aqui. Opa, não consigo. Eu acho que eu também não consigo, Jo. Acho que eu não tenho mão pra isso. Se alguém puder tirar foto aí e mandar pra gente, a gente vai ficar bem feliz. Jo, muito bom te receber, muito obrigada. A tua pessoa na minha vida é muito significativa esse momento, né? Eu sempre conto. E para as pessoas que não sabem, porque afinal de contas, Joana, isso já aconteceu há 11 anos. Sério? Meu Deus. Sério. Quando eu voltei de Portugal, gente, a Joana e a Júlia Camargo foram as primeiras pessoas que me deram uma oportunidade profissional. Eu nunca tinha pensado em trabalhar com comunicação, com marketing. Eu tinha feito logo o mestrado porque eu queria ser prof. E nem passava pela minha ideia. Desperdício. Nem passava pela minha ideia trabalhar, ser empreendedora. Não passava pela minha cabeça. E aí eu me lembro muito bem que eu conheci a Jo através da Júlia num chopp, logo quando eu voltei. E aí as gurias, então, vamos fazer algumas coisas diferentes nas nossas empresas. E eu aceitei o convite, porque estava escrevendo a minha dissertação aqui no Brasil. E olha aí o que aconteceu. Nunca mais eu quis ser prof na minha vida. Viu? Olha, as amizades mudam o caminho da gente. Né? É incrível isso. Muito obrigada, Jo. Obrigada por isso e obrigada por tudo que aconteceu depois. E muito obrigada por ter aceito. Tu tá estreando uma série aqui no meu Insta, todas as quartas, agora às 7h20. Uma empreendedora que eu admiro, uma empresária, vai estar aqui contando a sua história para outras pessoas e inspirando.
Parabéns pela iniciativa. Eu acho que nós mulheres precisamos cada vez mais falar sobre as nossas carreiras, falar sobre os nossos sonhos e procurar juntas o nosso espaço, assim. Eu acho que são momentos como esses que nos motivam, é quase como se fosse assim, dar um gazinho extra, sabe, para superar todas as diferenças, os perrengues que a gente passa. E a gente sabe que muitas mulheres, e eu tenho vivido muito isso, têm jornadas duplas ou triplas, o que dificulta muito mais a dedicação delas aos seus negócios. Então, tem que mostrar essas guerreiras por aí. Isso aí. Ô, Jô, vamos fazer um bate-papo aqui bem legal. Se alguém tiver perguntas, pode ir mandando, não é para ser nada formal. E aí eu quero que tu comece a contar a tua história para que as pessoas conheçam, né, essa história e por um outro motivo também. Todas as vezes em que eu conto a minha história, por exemplo, eu sempre olho com uma perspectiva muito de acordo com o momento que eu estou vivendo. E o momento que tu tá vivendo é muito especial, né? Então eu gostaria que tu contasse a tua história de acordo com o teu momento hoje, assim, vamos ver qual vai ser a tua perspectiva. Ai, que medo, isso não foi muito super planejado. Então, o que que acontece? Eu tenho outras duas sócias, a gente diz que é sócia, que é minha mãe e minha irmã. É uma empresa familiar, então a Puxo Lu, a Center Tecidos, a Center Uniformes, o Ateliê. São 17 anos de caminhada desde que a gente começou junto com a mãe. A mãe é uma empreendedora nata, assim, tipo, de muitos. Ela disse que ela começou a costurar e começou a vender as primeiras coisas na vida dela quando tinha 14 anos e que ela me proíbe de fazer essa conta. Então a gente foi criada dentro. É muito mais do que 11, Beta. E a gente foi criada dentro de uma casa muito humilde, sempre. A mãe era costureira, tinha um negócio pequeno, mas que passava muito trabalho, assim, pela logística da época, enfim. Ela conta que ela ia na CRT, tinha tipo uma central telefônica, e lá onde a gente morava não tinha telefone. Daí ela ia com a agendinha dela, assim, para fazer os contatos com os fornecedores. Eu lembro disso, criança. Então ela ficava lá discando, tipo, pedia pra mulher pedir a ligação para tal número. Tipo, uma loucura. Em contrapartida, meu pai era agricultor. Meu pai faleceu já fazem 11 anos também. 10, 9 anos. E foi em 2011. E, tipo, ele era muito mais centrado, muito mais passivo com algumas coisas. E a mãe sempre foi um turbilhão. E eu tenho pensado muito nesse momento dela, mãe, assim, justamente pelo que eu tenho vivido hoje, né? Então, todo esse negócio começou muito com ela, mas a gente ganhou força no negócio quando nós começamos a participar junto, porque ela sozinha, morando lá fora, a gente é aqui do interior de Santa Cruz, ela não conseguia dar conta de tudo isso, sabe? A gente abriu um negócio muito pequeno, que era que eu pudesse estudar, fazer faculdade, porque lá onde a gente morava não tinha ônibus que me trouxesse para a faculdade, então a mãe me trazia, olha a missão de uma mãe e de um pai e uma mãe que querem muito que o filho estude, isso já faz agora muitos anos. 2000, mais ou menos, fazem quase 20 anos que eu comecei a faculdade. E, tipo, que a prioridade deles sempre foi que a gente estudasse, que eles nunca iam deixar nada de herança para nós, mas que eles iam dar o estudo. Deixar o estudo. É. E aí a mãe vinha, costurava de manhã umas roupinhas, me deixava na faculdade, e aí ela ia vender as roupas nas pessoas até o horário de eu ficar pronta para ela ir embora. Aí a gente achou um lugar onde eu pudesse morar, eu e minha irmã. E a gente começou um negócio muito pequeno, muito sem pretensão, muito sem planejamento. E não é um exemplo nem, de forma nenhuma de como alguém deve começar um negócio. Mas a gente começou assim com coragem, com muita coragem, com vontade, né? A gente aproveitou algumas coisas da época, assim, tipo oportunidades da época e montamos um negócio muito pequeno e que a ideia era, tipo assim, ter onde morar e pagar umas continhas, sabe? Nunca foi uma pretensão, a gente jamais imaginou chegar
com a Puxulu e com a Center, onde nós chegamos. Não que seja tipo uma multinacional, entendeu? Mas pra gente de coração é bastante coisa. E aí foram anos e anos aí nessa caminhada até a gente chegar onde chegou e nós nos construirmos como pessoa dessa forma, sabe? Eu sempre digo, Jô, que a gente, assim, que tem o nosso negócio, né? A gente evolui à medida em que contribui. É uma coisa que acontece ao mesmo tempo, né? Eu sempre digo, assim, que uma grande fonte de aprendizado na minha vida é o meu trabalho. Porque todos os dias, quando eu chego no escritório, nenhum dia é igual, né? Porque a gente trabalha com pessoas, né? Eu trabalho com educação empreendedora. O que que é isso? Ontem, nós, como pessoas de negócios, ontem nós tínhamos algo a fazer. Hoje, já aquilo que estava planejado na mesa já saiu, já aconteceu, já tenho que apagar um incêndio. Então, Eu vou te dizer que ao longo desses 17 anos, cada vez essa mudança se tornou mais rápida e cada vez é mais difícil de acompanhar e cada vez é mais difícil de dar conta psicologicamente da agilidade dessa mudança e adequar assim, o emocional como empresário com o negócio. Porque, tipo, era muito... parece uma idosa falando. Mas era muito mais fácil quando tu tinha um mercado mais estável, quando não tinha essa velocidade de internet, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente conseguia ter mais qualidade de vida. Nossos pais, como empresários, embora tivessem muitas dificuldades, mas essa geração, tipo, não viveu essa angústia de ver tudo mudar tão rápido. Isso é muito cansativo. Essa sensação que a gente sempre tá para trás, né? É tipo, o que que eu tô perdendo, né? Eu sentei aqui hoje, o que que eu tô perdendo que eu ainda não descobri, né? E eu não sei tu, mas eu tento evoluir muito nos últimos anos, que é o lidar com a culpa por não estar fazendo algo o tempo inteiro, sabe? Eu, tipo, parece que, tipo, se tu pra passear com um cachorro na praça, tipo, alguma coisa vai mudar ali, tipo, e aí tu não vai conseguir mais recuperar, sabe? E aí tu conviver com isso e entender que ok, tudo vai mudar muito rápido, mas tu tem que encontrar um tempo pra ti no meio disso tudo. Não, total. E, inclusive, esse foi um dos assuntos que eu estou trabalhando em mim. Com a autoestima elevada, boa, quando estou produzindo. Olha só. Né? Ou seja, quando eu não estou produzindo, quando eu não estou a mil, quando eu não estou, ai meu Deus, enlouquecida, opa, eu me sinto menor, né? Então, isso é muito real. Porque a gente pensa sempre em autoestima, a gente sempre pensa em beleza só, né? Mas eu acho que a gente também se vicia com essa adrenalina do pico do trabalho, assim. Total. Tipo, tu tá dando todo o gás, assim. E esse ano que a gente teve que desacelerar tanto, eu pessoalmente tive que também desacelerar ainda mais do que outras pessoas, tu não vive mais esse pico de adrenalina, assim, tipo, vou fazer tudo, sabe? Aquela coisa, a loja cheia, tipo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, que tu parece que... Como é que eu vou explicar, assim? A pressão de quando tu faz algo que tu gosta muito, ela é tão grande que ela se torna, tipo, combustível para te fazer mais e mais e mais. Só que quando tu tem que desacelerar e a gente tava, tipo, acostumado, tipo, com uma vibe aqui em cima. E aí, é que nem eu sempre digo, sempre andando em primeira. Dá um desespero, sabe? Foi uma reflexão que eu fiz agora porque eu tive Covid, né, Jô? Tu teve? E eu tive, E... Não, é ótimo, ótimo. E é exatamente isso, assim. E eu tentei trabalhar e chegou um dia que eu disse assim, ó, Roberta, para, sabe? Larga tudo. E foi muito difícil. Quem é meu aluno que tá aqui sabe. Foi muito difícil, porque eu falei nos grupos, eu digo, gente, eu preciso de uns dias.
E isso foi muito difícil para mim, Jô, E sabe? tudo bem, né, Beta? O mundo não parou porque tu parou alguns dias. O teu negócio não morreu porque tu parou alguns dias. Teus Uhum. alunos entenderam e talvez É, foi mais fácil para eles entender do que para ti. com certeza, né? Ô, Jô, nesses anos todos, eu vou te dizer muito assim qual tem sido a minha principal mensagem. Assim, eu readequei bastante a minha mensagem no meu marketing esse ano, porque eu tenho uma visão muito clara de como o nosso negócio pode funcionar para crescer, tá? Porque a gente está falando aí com empreendedoras, todas nós. A gente tem um operacional muito elevado. A gente fica muitas horas. Porque às vezes as pessoas dizem assim para mim: ai, Beta, mas é muito fácil para ti fazer as coisas. Porque tu trabalha com isso, tu sabe. Eu digo, gente, só um pouquinho, ó. Funciona assim, ó. Eu fico respondendo horas alunos todos os dias. Eu tenho que dar aula. Existem vários, montar aula. Eu fico às vezes 2 dias inteiros montando aulas novas. E eu tenho um monte de aula que eu poderia reaproveitar, mas faço novas, enfim. Ou seja, tem muito operacional nessa história, né? E aí, a gente está falando aí para dentistas. Gente, coloquem as profissões de vocês aqui para a gente saber, por favor. A gente está falando com dentistas, com esteticistas, com costureiras, estilistas. O que a gente faz, né, Jô? A gente tem esse rigor, essa excelência com a técnica e pela demanda, a gente fica muito tempo fazendo isso. Se a gente pega um profissional liberal aí, advogada, né? Fica o dia inteirinho, que nem eu brinco sempre com o Charlie Chaplin lá, né? Apertando o parafuso. E aí, essa é a parte técnica, que eu sei que todas nós executamos com muita maestria. Perfeito. Só que aí vem o despertar de que a gente tem um negócio nas mãos. E que esse negócio, para crescer, para a gente ajustar ele, arrumar ele, a gente tem que, além de executar essa técnica, a gente tem que executar essas funções paralelas. E isso eu sei, gente, eu sei que é muito desafiador. Porque não sobra tempo, a gente chega em casa da noite, tem que cuidar do filho, do marido, a gente tem outros papéis. E principalmente quando a gente tem a agenda cheia, né, Jô? Porque somos excelentes profissionais, eu sei que todas nós aí temos praticamente a agenda cheia. Só que aí vem o negócio com suas demandas, né? Treinamento de equipe, preciso incrementar o meu marketing, tenho que fazer live para ser vista, etc, etc, etc. Eu quero que tu conte para nós, Jô, como que tu desempenha essa função paralela. Que isso eu sei que vai servir muito de inspiração para quem está nos ouvindo. Como a gente entende, primeira coisa, como a gente olha para essa função paralela. Acho que a gente pode começar falando assim, né? Porque o técnico a gente faz com o pé nas costas, como se diz. A gente chega e faz de olho fechado. E para ser empresária, a gente precisa abrir os olhos, né? Se tu pudesse começar falando sobre isso, assim. Eu ouvindo tu falar, Beta, assim, a gente se... Talvez eu nunca consegui estabelecer um raciocínio tão claro sobre isso, mas a gente sabe da necessidade que existe desse planejamento de marketing, do planejamento administrativo da empresa. E a gente sabe das necessidades de cumprir a agenda, de fazer a parte técnica do processo. E o técnico, ele flui com tanta naturalidade, ele nos traz uma paz pro coração, assim. Tipo, um ótimo exemplo é o seguinte. Quando eu tô muito estressada, quando eu tô, assim, tipo, muito nervosa com uma das coisas, o que eu faço? Agora faz tempo até que eu não faço, que eu ando numa fase muito zen. Mas, tipo assim, eu pego e subo pra fábrica para ajudar as costureiras a trabalhar. Tipo, pensa qual que é a necessidade disso, sabe? Tipo assim, eu nem faço aquilo muito bem feito, a maioria das vezes elas têm que abrir e fazer de novo. Mas a parte técnica, ela nos acalma Total. e ela nos dá segurança. E a gente tem certeza que a gente tem o controle de que a gente sabe fazer aquilo bem feito.
Ao contrário do planejamento, do marketing, de todo esse processo de gestão, que a gente às vezes se sente muito seguro. Então, meio que tu, desculpa, empreendedores, mas a verdade é que eu acho, tá? Na minha humilde opinião, que a gente, muito empreendedor, procrastina a parte de gestão para ficar mais seguro na parte técnica, tipo, do processo, porque isso dá mais Total. imediato, sabe? Enquanto que a parte do planejamento, ela nem sempre ela é mais demorada, mas ela é mais insegura, porque tu pode fazer um planejamento e dar tudo errado. Mas se tu é dentista, tu não vai fazer uma limpeza na boca do teu paciente, vai dar tudo errado, entendeu? E a gente acaba sempre optando pelo mais seguro. Então esse eu acho que é um dos principais motivos da gente não encontrar tempo na agenda para o planejamento, A sabe? gente se esconde no técnico, Jô. Exatamente, exatamente. É mais cômodo, é mais seguro, tu te dá um prazer imediato de tu ter resolvido isso. Contudo, quando os problemas aparecem de verdade, é que a gente percebe que não planejou, e aí sim aquele planejamento que era muito mais simples se torna indispensável, necessário, e tu tá lá, tipo, com a faca no pescoço, tu tem que fazer. Aí a gente faz. Qual foi, não sei se tu vai lembrar no tempo, mas pode dizer em qualquer momento, quando foi a vez que tu sentiu isso? Que tu pensou assim, opa, eu preciso dar um outro espaço aqui para minha parte técnica e começar a olhar a empresa de uma maneira diferente. Aconteceu alguma coisa, algum sentimento de crescimento? Nesses 17 anos foram muitos momentos. Eu acho que a grande mudança minha como gestora de posicionamento, assim, foi em 2016 que eu tive um problema de saúde. E eu acho que as grandes, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ao longo desses 17 anos de gestão, como é que eu vou te dizer? Mudanças, tu muda, tu adapta o teu negócio tantas vezes que ao longo desses anos essas coisas já se passam batidas, assim, tipo, são quase processos operacionais de tu te reinventar, de tu te refazer, sabe? Porque se não tivesse feito isso, eu teria, não estaria mais aqui hoje com o nosso negócio. As grandes mudanças mesmo acontecem quando a gente muda como pessoa e aí tem que adaptar isso ao negócio. Boa, vou Entendeu? guardar essa frase. Guarda. Vou botar, pode deixar. As Porque grandes enquanto a gente não muda mudanças. como ser humano, Beta, o negócio nos atropela. E aí, quando tu Uhum. decide mudar, aí tu começa a entender que tu precisa dizer não para algumas coisas. Em 2016, eu tive um problema de saúde por uma crise de estresse. Enfim, vou resumir o esquema todo, assim. Mas eu tive alguns problemas de saúde, assim. Comecei a investigar. Cheguei num ponto que eu tive um diagnóstico errado de linfoma. Eu passei 10 dias achando que eu tava com câncer. E diagnóstico médico, assim, sabe? Não, eu acho que é. Eu não sabia desse detalhe. Sim, foi, tipo, a semana mais insana da minha vida. E eu não tenho mágoa disso, sabe? Eu acho que eu precisava muito desse susto para entender, tipo Bah. assim, que os primeiros pensamentos que vieram na minha cabeça foi tipo assim, ai, minhas clientes e o negócio. E eu não pensei em mim. Tipo, foi muito louco, sabe? Eu não tava pensando, tipo, em primeiro lugar em mim. Eu tava pensando em primeiro lugar no meu negócio, sendo que eu tinha um diagnóstico de uma doença que eu tinha. Ok, era para ser inicial, mas poderia, tipo assim, ter 70% de chance de cura, mas assim, eu ficava pensando muito nos 30. Mas nesses 30 que eu pensava, eu não pensava em mim, eu pensava no negócio, eu pensava nas clientes, nas outras pessoas. Eu disse, não, já não tem que ter alguma coisa errada. E aí, no final da história, depois dessa uma semana, se desenrolou para uma doença autoimune no pulmão. E aí, enfim, tive um final feliz, sabe? Porque era uma doença grave, fiz tratamento, enfim, tô bem hoje e tudo certo. Mas essa doença toda e todo esse susto foi desencadeado por estresse, né? Então não se tem assim, as doenças autoimunes a gente não sabe exatamente de onde elas vêm, enfim, não se tem um conhecimento sobre isso, mas geralmente tem um gatilho que é uma crise de estresse. E aí eu revi todo o meu processo. Assim, eu fazia muita coisa que tomava muito tempo, que eu fazia para agradar as pessoas,
Mas dava um retorno para o negócio e me tomava o tempo de uma forma que a minha vida era só trabalhar, né? Então, ali foi, assim, uma mudança muito forte de gatilho assim, que primeira coisa, assim, que ficou muito clara, que para mim fazer a gestão e fazer o negócio crescer, e para mim ter tempo para mim, eu preciso ter tempo para cuidar do meu negócio. Aí eu fiz uma limpeza, tipo, bem grande, assim, tipo, de serviço que eu fazia, de coisas que eu fazia. Reduziu a oferta. Então é a Isso. primeira coisa, ó, que E as assim, pessoas podem fazer aqui que estão nos ouvindo, Jô, e né? aí a gente sempre tem. Eu tinha uma coisa assim, tipo, muito de não parecer, talvez por ter vindo de uma origem muito humilde. As pessoas sempre me veem, acho que eu super nasci num berço de ouro, mas é tipo, nada disso. Mas eu tinha sempre uma preocupação muito grande em não parecer snob ou me parecer acessível para todo mundo, sabe? Tipo, quase que uma culpa, assim, tipo, a gente foi educada muito para ser educado e para tratar todo mundo bem, todo mundo da mesma forma. Mas aquilo estava me consumindo, porque eu estava fazendo muitas coisas pequenas para, tipo, e que não me tomavam muito tempo e não, financeiramente. não representava o que precisava ser feito de fato para o negócio crescer, né? Exatamente. E aí eu peguei e comecei a limpar, assim, tipo, os serviços, as coisas que eu fazia. Comecei a cobrar pelos atendimentos. Porque numa loja de tecido, historicamente, o estilista, tu compra o tecido, tu ganha o desenho, sabe? Só que às vezes tu tem que desenhar uma roupa de cachorro, sabe? Então, tipo, eu subi a régua ali, olha, só desenho vestido de festa, só faço isso, e as gurias começaram a ter algumas pessoas de bico torcido, assim, que não gostaram, mas eu precisava daquilo. E aí eu comecei a, tipo assim, sobrar tempo. Eu organizei a agenda e depois daquilo nunca mais mudei, até inclusive o planejamento, tipo assim, só atendo à tarde, tal e tais dias. Não tinha mais. A minha manhã ficou completamente para o negócio, sabe? Isso mudou muito. Mas eu tive que dizer não e eu tive que mudar muita coisa internamente para isso acontecer. Porque às vezes Internamente, é simples, mas não é. Tu tem atitudes, às vezes, no negócio que são coisas que estão amarradas lá dentro de ti, assim, não é tipo virar a chave, agora eu vou tirar 2 horas por dia. Opa, deu um barulho de uma janela aqui. E tirar 2 horas do dia para fazer planejamento, sabe? Mas tipo, tu tem que lidar com a culpa, com um monte de coisa que vem junto com isso, sabe? Não sei se eu consegui ser clara no que eu queria dizer. sim, muito perfeito. E eu tava anotando assim como se fosse anotando e fazendo uma analogia. Quando a gente vai num restaurante, gente, o que geralmente acontece? O restaurante, ele tem Cardápio. um cardápio e às vezes são um cardápio super reduzidos. Por quê? Por isso que a Jo tá falando. Porque tu tem controle muito maior do teu estoque, tu quer entregar para a pessoa. Tem o Alex Atala que faz o sei lá o que, aquela coisa maravilhosa. Eu não vou chegar lá e vou dizer assim, eu quero comer X coisa e ele vai lá para a cozinha e vai fazer. Ele não vai ficar sofrendo também que deixou alguém passar fome porque não fez um X pra pessoa, entende? Isso, e isso é muito. João, esse ponto é maravilhoso que tu trouxe, porque assim, ó, a gente quer fazer as coisas, como tu disse, e como eu disse antes também, muitas vezes para agradar o outro, mas tu tira a tua roupa para vestir o outro, mas tu fica com frio. E a gente não se dá conta disso na hora. O que é ficar com frio? Tu desabastece o teu caixa, tu trabalha horas e horas por algo que tu não vai receber o que tu acha que aquilo realmente vale, né? Então, como a gente tem essa coisa da autoestima também, porque preço, e tu disse assim, a segunda coisa, eu comecei a cobrar pelo meu conhecimento. Isso também é autoestima, no sentido mais amplo da palavra, né? Olha, quanto todas as vezes em que alguém diz assim para mim, Roberta, eu acho que tá demais esse preço, né? Eu não entro no mérito da questão, mas a gente sempre pensa, né? Se tudo que eu vivi, eu investi, eu estudei, e eu não ser capaz de me posicionar e sustentar esse meu preço,
tem alguma coisa errada, né? Porque a gente, às vezes, eu tenho outra coisa que eu falo também, João, bastante, que a gente passa muito tempo buscando um reconhecimento do mercado. Eu quero que o mercado me reconheça. Ai, a Jo, eu quero que as pessoas, né, venham e façam comigo e tá, tá, tá. A gente, é um desejo nosso, claro, a gente quer ser reconhecido. Só que, vírgula, que muitas vezes a gente fica esperando isso do outro, que o mercado é o outro, né? E não faz isso com o nosso negócio, não faz isso com o nosso preço, não faz isso com o nosso tempo, né? Eu acho, Beta, que esse reconhecimento que a gente espera, ele é uma das coisas que vem lá no final da fila. E às vezes a gente espera para melhorar o nosso produto, para nos posicionar, blá, 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 que isso aconteça no início do processo. Mas isso é uma das últimas partes, sabe? Eu acho que isso causa tanta frustração e tanta gente Muito. desistindo no meio do Existe. processo. Assim, hoje eu sou reconhecida como estilista aqui em Santa Cruz. Mas, tipo assim, é uma super caminhada, uma longa caminhada. E às vezes, se eu tivesse me posicionado melhor como estilista e com mais segurança nisso, talvez eu seria reconhecido muito além de Santa Cruz, entende? Tipo, eu perdi muito tempo e eu reconheço isso, sabe? Eu não vejo isso de forma positiva, mas enfim. Perdeu tempo pelo quê, Jô? Não entendi. O que acontece? Quando eu comecei como, tipo assim, eu comecei desenhando, tipo, dentro da loja, atendendo as pessoas. Lembro. E tipo assim, eu quero fazer um casaco. Daí, tipo, não tenho uma ideia de casaco, papapá, desenho. Não sei como eu aprendi a desenhar, entendeu? Eu aprendi a costurar quando eu era criança. Então, parece que isso sempre fez parte de mim. Eu nunca consegui ver isso como uma profissão. E aí, tipo... Primeiro que eu não me formei em moda, né? Tipo, eu tenho 35 anos. Se eu dissesse pro meu pai, quando eu tinha 17, eu queria fazer moda, eu acho que ele me dava um tiro na cabeça. Sabe que isso não era profissão, tu vai querer ser costureira que nem tua mãe. Tu é louca, guria? E não tira dinheiro, né? Também não tinha nada de curso aqui perto. Tipo, um pai agricultor, uma mãe costureira. Eu jamais poderia ir para Caxias ou São Paulo. Eles me bancarem lá e ainda pagarem faculdade. Tá. Então, tipo, tudo que eu aprendi para chegar onde eu cheguei hoje, eu aprendi sozinha, estudando a full, assim, sozinha, sabe? Super autodidata. E aprendi que sozinha eu não sei fazer o que eu crio e que eu preciso de outras pessoas, eu preciso do meu trabalho é gerir essas pessoas. Mas eu conheço todo o processo. Mas quando eu comecei a fazer vestido de festa, enfim, eu levei muito tempo para assinar, assim, Joana Torques, estilista, entendeu? Se reconhecer. Já fazia todo o processo de criação, eu faço tudo que uma estilista faz ou fazia, né? Mas eu tive uma crise muito grande, assim, em De identidade. usar essa etiqueta. E se eu tivesse assumido isso antes, eu acho que eu teria, tipo... Eu estaria em outro lugar, entende? Mas ok, faz parte. E quando que assim. virou essa chave, Jô? Quando que tu... Como que aconteceu esse processo dentro de ti? Sabe que eu Para conheci uma pessoa, buscar, assim, uma buscar menina essa que era... identidade. Eu conheci uma menina muito do mundo da moda, assim, muito viajada, enfim. E aí eu comentei isso com ela, assim, ela disse, Joana, mas os grandes estilistas desse Brasil não são formados em moda. Tu é uma estilista também. E ela citou algumas pessoas, assim, é formada em comércio exterior, é formada é advogada, enfim, trabalha e são estilistas, entende? Então, hoje, para quem começa no mercado, tem que estudar isso. Mas a minha geração, a maioria das pessoas da mesma idade que eu não estou nem falando de pessoas mais velhas, elas não têm a graduação. É como, por exemplo, tem jornalistas que são jornalistas, mas que não são formados, sabe? Então, tipo, e aí eu pensei assim, poxa, mas se ela que viajou o mundo, sabe tudo isso, tipo, acha que eu sou, talvez tem que vir alguém de fora e apontar para ti, sabe? Mas eu era muito mais jovem, enfim, era um pouco diferente o meu raciocínio, mas foi um processo bem complicado para mim. Ô, Jô, conta pra nós, né, tu falou uma parte da nossa, eu tô me achando muito Marília Gabriela, assim, nossa parte da entrevista, tu falou assim que de manhã tu tem reservado há um tempo já reservado para pensar um negócio. Quais são as tarefas que tu executa na manhã que não são do operacional?
eu cuido, assim, desde me atualizar sobre as coisas que acontecem. Estudar. Estudar, né? Eu também faço, junto com a Babi, toda a parte de planejamento, de marketing nas redes sociais da empresa. A gente recebe e distribui isso durante a semana. Todas as consultorias, treinamento de equipe, por exemplo, as reuniões com os chefes de setor, assim, dentro da empresa, elas acontecem também de manhã. Então, reuniões rápidas que eu sento e, tipo, a gente faz um checklist do que precisa ser feito, porque antes eu não fazia isso e aí eu tinha que fazer, né? Então, por exemplo, a gente não tem, tipo, uma super empresa, mas dentro da Center a gente tem a nossa líder, dentro da Tem Center sim. tem a nossa líder, enfim. E a gente faz reuniões com essa... Às vezes as reuniões são equipe, mas sempre com as lideranças, assim, para alinhar as coisas que precisam ser feitas. Trabalha a meta, como que tá a meta de venda, como que tá a meta de compra, quais que são as tarefas, o que que tem que trocar, o que que tem que arrumar, o que que tem que resolver. E é isso, tipo, basicamente, para que o trabalho funcione. Porque o que eu percebia antes? Antes eu fazia muito... Isso é uma coisa também, porque não adianta tu fazer essa reunião de checklist, de andamento, de processos, assim, porque isso te toma E não bastante tempo, monitorar. assim. E tu não acompanhar a resolução disso. E também tu pegar essas tarefas para ti. É importante que essa checklist esteja para o teu líder, não para ti fazer. Porque dentro da minha agenda, se eu pegar, por exemplo, 5 tarefas de cada setor, que são 4 setores da empresa, 4 setores, 5 tarefas por reunião de semana, eu tenho 20 tarefas para fazer durante a semana. E aí, com a agenda cheia, eu já não consigo fazer, tipo, porque a reunião... Tipo assim, eu tenho que dar o caminho, sabe? Eu não tenho que eu ficar responsável. Claro que algumas coisas eu vou fazer, sabe? Mas isso tem que ficar muito claro para quem nos ouve, sabe? Não é, tipo, fazer uma reunião com uma pessoa de determinado setor e tu absorver metade das tarefas. É tu delegar as tarefas e tu acompanhar as tarefas. Ter um processo de acompanhamento, né? Isso é muito importante. Ô, Jô, qual é a característica que tu tem como gestora que tu entende que facilita muito a tua conversa com com os teus colaboradores, com as tuas lideranças, assim, de cada setor, enfim, com todas as pessoas, né, da empresa? Tem que perguntar isso para elas. O que tu acha? Foi alguma coisa, talvez alguma habilidade que tu tenha desenvolvido nesse tempo, alguma coisa que é muito tua, Jô? Eu acho que a Joana gestora de hoje não é a Joana gestora de 10 anos atrás, nem de 5 anos, e muito menos aquela que começou com 18 anos, sabe? O que mudou? Eu acho que a gente aprende, a gente amadurece muito no processo de gestão. É importante a gente aprender com os erros e sempre estar se avaliando e não pensar que porque tu é o gestor ou o dono do negócio que tu sabe tudo e que tu tá acima do erro, sabe? Então, tipo, já fiz muita besteira, já perdi controle muitas vezes, eu sou muito intensa para tudo. Então, Não sei por que me identifico. e aí, quando as coisas não dão certo, às vezes eu fico louca, sabe? Mas, assim, a forma com que eu fico louca mudou ao longo do tempo. Então, hoje eu já sou muito mais racional para resolver o problema. Ok, fizemos merda, não deu certo. O que nós vamos fazer? O que a gente Pra aprendeu? O que a resolver. gente vai fazer? Eu tento ser muito prática, assim, e dar um retorno muito rápido para as demandas dela, sabe? Tipo, não ficar assim, me demorando muito. Porque às vezes, se tu demora muito, tipo, tu tem. As pessoas já não resolvem mais contigo, sabe? Elas têm que saber, tipo assim, que se elas têm um problema, alguma coisa importante para resolver, elas têm que. E eu tenho que ir encontrar essa solução, questionando elas do que elas já fizeram. Tu ouvir e tu fazer o teu colaborador participar do processo de decisão, até porque isso já vai te dar algumas ferramentas a mais para tomar decisão. Mas, tipo, a gente não pode, por exemplo, demorar no mundo que a gente vive hoje, tipo assim, dias para te decidir se tu vai abrir num feriado ou não, por exemplo, sabe? Coisas Perfeito. Claro que coisas de planejamento, de estratégia, aí é um pouco diferente. Mas eu acho que eu, como característica principal, eu aprendi nesses últimos anos que eu preciso de uma equipe
muito diferente entre si, e às vezes uma equipe que não é cômoda para mim como... E essa equipe diferente entre si, ela vai conseguir me trazer resultados muito melhores do que uma equipe cômoda para mim gerir. Entende? Eu sempre uso que é muito fácil para quem está assistindo ouvir e entender, que é assim. Se dentro da confecção, por exemplo, se dentro do ateliê eu tiver todas as pessoas muito parecidas comigo, que teoricamente seria mais fácil ou não de lidar, acho que não, mas, tipo, muito parecidas comigo, ou muito fáceis, tipo, para mim trabalhar todos os dias, eu não teria uma equipe que consegue entregar o trabalho de tanta qualidade. Isso daí isso que tu tá falando é um mega insight, Jô. Porque, assim, por exemplo, a outra, tinha 2 estilistas a mais trabalhando conosco na empresa. Agora ela saiu por causa do bebê e aí tem uma só. Mas essa, em especial, ela é muito diferente de mim. Ela é estilista, ela tem uma capacidade técnica maravilhosa e ela tem uma capacidade de concentração, assim, tipo, de focar, de, sabe, de baixar a cabeça e fazer o negócio acontecer, tipo, absurda. Que é o que eu preciso quando a gente tá falando em produção, entende? Mas eu tenho consciência de que ela não tem o mesmo rendimento atendendo o cliente. Então eu tenho que conhecer esse perfil, me conectar com esse perfil e entender que o lugar dela não é fazendo o que eu faço na hora da venda do vestido. O trabalho dela é produzindo esse vestido com a qualidade que eu planejei. E aí, assim, tipo, aí tu tem dentro de uma equipe, eu tenho a bordadeira, que ela tem um perfil, eu tenho outra costureira, eu tenho, tipo assim, todas elas fazem muito bem feito a sua parte. E elas não são boas em tudo, e ok. Porque talvez, isso meu pai sempre dizia, se elas fossem boas em tudo e soubessem fazer todos os processos como tu sabe fazer, elas não estariam trabalhando para ti, elas teriam seu próprio negócio. Exatamente. Então, tipo, a gente tem que entender isso. Então, elas têm perfis muito diferentes. A mesma coisa dentro das equipes das lojas. A gente tem perfis de vendedores muito diferentes entre si. Porque daí tu vai ter a tarefa de venda, e tu vai ter um que vai cuidar das redes sociais, tu vai ter outro que vai cuidar do caixa, tu vai distribuir as tarefas, vai ficar mais leve para todo mundo. Então, essa gestão das pessoas e das habilidades talvez seja uma das grandes qualidades, assim, que eu tenho. Bem humilde, mas é isso aí. Não, maravilhosa. A gente tem que reconhecer, Jô. A gente tem que se reconhecer até para poder contribuir melhor. Entende? Eu acho que, só para completar, assim, eu acho que é uma habilidade mesmo, porque as clientes também falam, quando eu vou atender elas, que eu consigo me conectar muito fácil e entender muito rápido como que elas são. É tipo, não sei, flui muito natural para mim. Jô, quais são os planos como empresária com a chegada do Benja? Então, sabe que... Como que tu tá organizando tudo isso? A gente deve ter muitas mães aqui ou pessoas que estão se preparando em algum Tem momento mamães aí, tentantes, como diz uma amiga. Então, quando a gente conversou sobre a live, tu me pediu, assim, para pensar em 3 momentos, né? Tipo, que houve uma virada de chave na minha vida. Esse ano de 2020 foi com certeza a maior virada. Primeiro que eu aprendi assim que a gente tem que viver de uma forma mais leve, porque a vida vai passar e tem um negócio e tipo, se tu ficar cobrando uma perfeição, tentando controlar o negócio demais, tu não vive assim, tu sofre, eu sofro muito. Eu também. Então assim, ó, 2020 fez eu aprender que nem tudo tá sob meu controle, eu tenho que fazer a minha parte e eu tenho que me adaptar ao resto, sabe? E a gravidez foi muito a mesma coisa, assim, porque a gente não estava planejando a gravidez nesse momento, talvez nem planejássemos, na verdade, ou talvez ainda muito pra frente. Então foi um susto muito grande. E aí tu precisar mudar. Talvez, assim, engravidar numa época normal é mais fácil, sabe? Talvez não. Deixa eu tentar explicar um pouquinho, assim. Porque, primeiro, tu tem um medo, assim, muito grande do próprio vírus e, tipo, de te contaminar e fazer algum mal pro bebê. Segundo, tu tem um negócio que tá muito mais instável que o normal. E aí tu tem demandas muito diferentes.
Então, além da gravidez ser totalmente nova na minha vida, a maternidade, a gente também tem uma situação de mercado totalmente nova, Instável. né? E antes tu fazia um planejamento para um ano, aí depois comecei a fazer um planejamento para 6 meses. E aí agora, em pandemia, a gente faz planejamento praticamente semanal, porque a gente não sabe. A maioria da parte desses últimos tempos, nem essa loja vai estar aberta no próximo dia, né? Então, assim, isso me mudou muito, sabe? E aí, eu acho que tudo que eu vim construindo ao longo desses anos, de equipe, de delegar, de profissionalizar a empresa, de restaurar, assim, reparar estas para que, tipo, o negócio funcionasse mais redondo, eu tô conseguindo colher frutos agora, sabe? Que é trabalhar menos. Me sinto, sim, um pouco culpada de trabalhar menos. Talvez eu trabalhe mais que outras gestantes, mas para mim, eu trabalho menos agora. Então, assim, a organizar um home office, eu já não tenho mais atendido dentro das lojas, tipo assim, ajudar aquele corpo a corpo com o cliente, isso eu tenho evitado. Tenho feito toda a parte, assim, por exemplo, para ajudar as gurias de parte operacional, o que eu posso fazer em casa, eu tô fazendo, para também, às vezes, me entreter nos meus momentos de ansiedade, tipo, ver o serviço simplesmente acontecer. E eu tenho trabalhado dessa forma. Mas também, em contrapartida, se eu tentasse ter um bebê com esse clima relax, no pico da crista da onda que a gente estava falando lá no início, de muito, muito trabalho, de agenda muito cheia, de tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu não teria essa qualidade de gestação, de tranquilidade que eu consigo dar hoje para o Benjamin. Então, eu realmente acredito que as coisas acontecem na hora certa, sabe? Principalmente por causa dos eventos, o que mais lota a minha agenda são os vestidos, né? É o ateliê, que eu trabalho com agenda de hora marcada, vamos dizer assim. E essa hora marcada, ela, tipo, era sempre agenda cheia. E não sobrava tempo para mais nada, sabe? Tinha o meu horário de manhã e, tipo, de noite eu tinha que fazer todo o resto. E aí, quando tu percebe que tu vai ser mãe, não dá mais para chegar em casa e planejar, ficar respondendo as pessoas no WhatsApp, responder as pessoas no Instagram, fazer post, gravar vídeo de noite, como eu sempre trabalhei muito de noite. Tem que chegar em casa e fazer as coisas da casa, planejar as coisas do bebê e também já te organizar para depois chegar em casa e viver com a tua família, sabe? Diferente isso. Então, assim, isso é uma das coisas que eu me planejei muito nesses últimos anos. É, tipo, horário de trabalho vai ser o horário de trabalho. Eu também estou tentando fazer isso. Teve épocas da vida que eu trabalhava 15, 16 horas por dia. Aí, depois daquele episódio lá que eu contei antes de 2016, eu passei a trabalhar 10 horas por dia. Isso não contando WhatsApp de noite, sabe? Então, agora a ideia é trabalhar 8 horas por dia agora. E depois que o bebê nascer, pelo menos por uns 6 meses, 6 horas por dia. E aí, o negócio não pode parar. E aí tu precisa de pessoas, tu precisa de planejamento, tu precisa confiar de que as coisas vão ser feitas. E essas 6 horas por dia, tipo, é muito pouco. Eu ainda não sei como isso vai acontecer. Mas por enquanto tá dando certo, sabe? E pelo menos enquanto que a pandemia estiver por aí, que as pessoas estiverem, tipo, com o freio de mão mais puxado, principalmente para os eventos, vai ser mais fácil. Mas depois, não sei. Aí eu tô me organizando aqui com a logística do processo. Contratei uma menina que é minha assistente, que cuida de todo o processo do ateliê para mim. Tô organizando uma babá aqui em casa para me ajudar. E aí vamos ir levando. Vivendo um dia de cada vez. Essa é a minha estratégia. Ô, Jô, eu quero avisar para as pessoas que quem gostar desses assuntos de educação empreendedora, de como a gente se torna uma gestora, eu vou liberar uma masterclass que eu gravei, de 7 pilares. É um material muito legal que estava guardadinho e eu só disponibilizei para alguns casos especiais e agora eu vou liberar. Então, todo mundo que gostar disso pode me chamar no direct, que daí eu já coloco na minha lista VIP para receber conteúdo e recebe a Masterclass para poder organizar o seu negócio. Sabe, Beto, que eu não sei como é que a gente está de tempo, tá? Mas eu quero só dizer para quem é empreendedor aí que muita coisa a gente aprende no dia a dia do nosso negócio, outras coisas a gente aprende na faculdade, na graduação que vocês escolherem.
Mas o conteúdo prático mesmo e aquelas coisas que a gente, tipo, realmente vão nos ajudar no processo, na minha vida eu aprendi todos eles em cursos online ou de pequenos cursos ou pequenos treinamentos. Então, eu sempre olhei para mim e para o negócio e pensei assim, o que eu não sei fazer direito, tá? Então, no meu MBA, por exemplo, tipo assim, eu poderia fazer um TCC do curso de marketing, que é tipo super a minha praia, que é assim rápido e fácil resolvo. Aí eu fui lá e fiz o TCC em custos, porque era difícil. E aí eu aprendi muita coisa. E são, inclusive, as planilhas dessa época que eu uso até hoje de planejamento financeiro e orçamento de caixa, DRE, toda a função. Sei. O que eu quero dizer com isso é que assim, a gente tem que estudar sempre e procurar onde nós temos nossos pontos fracos. Se o ponto fraco de vocês é no planejamento, olha, gente, olha a quantidade de conteúdo que se tem hoje, sabe? Olha a quantidade de conteúdo que tu gera, Berta. É muito mais fácil. Eu fiz todos os cursos do Sebrae há 10, 15 anos atrás para aprender a fazer orçamento de caixa, planejamento de compras, enfim. E essa bagagem que eu adquiri com pequenos treinamentos, a gente não tinha ainda essa situação de cursos online, né? Não. Então, tipo, curso online era o Sebrae, alguma Eu também fiz muito curso no Sebrae. Então, tipo assim, é isso que são ferramentas que eu aprendi, que talvez na hora fossem tão, tipo, bobas, mas que eu trago até hoje dentro do negócio, sabe? Que são os fundamentos. Então, acho que hoje a gente não tem mais desculpa para não aprender a fazer uma coisa com tanta informação. Então, aproveitem, galera, esses pequenos insights, qualquer conteúdo, sabe? Tipo, é sempre muito válido. E essas ferramentas que tu traz, eu tô sempre de olho aqui, Beta, isso é muito enriquecedor, porque abre os olhos do gestor para coisas que a gente sabe que tem que ser feito, mas às vezes precisa ouvir isso assim de fora para se dar conta e realmente botar em prática. Perfeito. Eu ia dizer para tu, mas ainda pode dar um recado final para os empreendedores. Tem um empreendedor que eu sigo muito, que adoro ele, ainda um dia quero trazer ele. Roberta Souza quer patrocinar ele, trazer ele para uma imersão, que é o Thales Gomes. Isso está nos meus planos. E o Thales Gomes sempre diz assim, ó, quarta-feira é a metade da agenda. É a metade da semana. Ou seja, metade do que está na tua agenda praticamente já tem que ter ido. Né? Então, por esse motivo é que vai ser sempre às quartas as lives. Porque a gente... Né? Porque segunda e terça, pelo menos, eu dou o ligeirão, né? E aí depois na quarta eu já meio que faço uma revisada geral, mas tipo as coisas mais grossas da semana eu já tentei fazer na segunda e na terça. Mas a gente ainda tem 3 dias, né? Que a gente precisa ainda desse gás. Então eu queria que tu deixasse aí uma mensagem para a gente continuar bem iluminada até o fim da semana, cuidando dos nossos negócios. Sabe que eu acho que a gente tem que aprender a confiar mais na gente, acreditar que a gente sabe fazer o negócio funcionar, reconhecer os nossos erros e as nossas imperfeições e correr muito atrás para melhorar isso. Cada vez mais os empreendedores precisam ser profissionais mais completos. Não adianta só tu saber a parte técnica do teu processo, nós precisamos entender de tudo do teu processo. Isso é realmente muito cansativo, mas a gente não tem essa escolha mais hoje em dia. Tu tem que entender de gestão, tu tem que entender de marketing, tu tem que entender de legislação, de parte jurídica. Não estou dizendo ser mestre nisso, tá? Mas tu tem que entender de tudo no teu processo e tu tem que entender que essa evolução, ela é constante. Tipo, é como tu ser um profissional da saúde, tipo um médico que toda semana inventa uma coisa nova. No business, toda semana acontece alguma coisa nova, e a cada minuto, entende? E o nosso cliente, ele tá cada vez mais ligado nisso. O cliente, ele antigamente, o cliente vinha e esperava informação de ti.
Hoje o teu cliente tem muito mais informação, às vezes, sobre o teu produto do que tu mesmo. Então, tu não pode ficar para trás, a tua equipe não pode ficar para trás. E é sempre o gestor que dá o exemplo. Então, às vezes, tipo, a parte de atendimento, por exemplo, quando o gestor atende bem, quando o gestor mostra que realmente é importante, o cliente é importante, como que se atende, como que se trata as outras pessoas, a tua equipe vai desempenhar isso. O exemplo é sempre o melhor treinamento, sabe? Então, assim, a gente tem que se completar, mas, gente, por favor, encontre, e aí tá o que eu aprendi nesses 17 anos, encontrem um equilíbrio, encontrem, botem na balança, sabe? E assim, no começo, tu vai ter que te dedicar muito mais pro teu business e depois, em determinado momento da carreira. Mas, às vezes, a conta vem na saúde, a conta vem numa doença, a conta vem num desarranjo familiar, enfim. Então, sempre tentem conciliar as coisas. A gente precisa aprender, precisa estar evoluindo sempre, mas também como ser humano. Essa evolução, ela não é só do negócio, essa evolução também é interna, e as duas coisas caminham junto, porque na hora que elas se desequilibrarem, aí tu te perde. Olha, pois é, né, gente? Às vezes nós focamos tanto que deixamos coisas importantes de lado, como essas outras áreas que precisamos ter o mínimo de entendimento. Sim, eu converso muito com a minha advogada sobre isso, sabe, Jô? E ela diz assim, Beta, e ela é uma advogada voltada para negócios, né? De pequenos negócios, assim como nós. E aí, o que ela diz assim, Beta, o que eu vejo? Eu vejo que o cara que dá certo é o cara que quer entender lá no fundo cada coisa do negócio dele. Exatamente. Porque agora vem essa coisa da LGPD, né? E ela diz assim, Beta, o cara que... Cada vez é uma coisa nova. Precisa... o cara tem que fazer o tratamento dos dados do cliente. Se tu pega e-mail, se tu pega telefone, tu tem que dizer para ele o que tu vai fazer com aqueles dados. E não é simplesmente assim, ó, contratei um advogado, faz aí, te vira. Não, tu tem que querer saber de todo o teu coração é como cuidar do cliente dentro do teu negócio. É a mesma coisa que eu vejo em relação ao marketing, por exemplo, né? Hoje eu não acredito mais em absoluto em terceirização de marketing, uma terceirização completa do marketing. Tu tem que querer te importar, porque das tuas palavras, assim, os empreendedores têm que ser mais completos. E é isso, completo em que sentido? Da gente ter uma visão mais profunda do todo. Porque senão a gente tá sempre na mão de terceiros, né, Beta? E no momento que tu tá na mão de terceiros, tipo assim, se teu marketing depende só de terceiros e tu não faz nada do teu marketing, em algum momento essa relação tua com esse terceiro pode se romper. E aí, tipo, tu vai perder tudo que foi trilhado até ali, entende? E assim, é com gestores, equipes dentro, tipo assim, um líder dentro da equipe. Se tu, por exemplo, tem uma pessoa muito boa que faz determinada função e tu, tipo, não tá nem aí. Daqui a pouco acontece alguma coisa na vida dessa pessoa e ela precisa sair. E aí tu vai fazer o quê? Tipo, teu negócio vai parar? Não pode, tu tem que saber tudo. Não é um saber tudo na perfeição, mas tu tem que entender a essência daquilo e saber aquilo e fazer o mundo continuar, sabe? E eu acho que às vezes a gente se preocupa em ficar muito bom só em determinados assuntos e esquece de olhar para... Isso aí. Jô, sem palavras para te agradecer. A nossa manhã foi riquíssima. Eu aprendi muito contigo. Muito obrigada. É sempre bom estar aqui. Para mim, eu acho muito gostoso que parece que me relembra algumas coisas que às vezes até eu esqueço. E é muito legal a gente, esse exercício. Eu sempre penso assim, uma oportunidade de contar a nossa história é sempre algo que nos enche, né? Faz a gente pensar, caramba, quanta coisa eu fiz, olha só. Porque às vezes o Tano fala muito isso pra mim, assim, meu namorado. Que às vezes aconteceu um dia ruim, né? Um dia ruim. Tu olha e tu pensa, caramba, ele Beta, para. Olha o todo, né? Essa coisa da gente também sair um pouco assim e olhar as coisas de cima, sabe? E ele disse, isso que tá acontecendo tá na tua cabeça. Se tu parar e olhar pro todo, tu vai ver que a dimensão é outra. Então, que esse também tenha sido, assim,
Ai, que bom. Momento ótimo. Muito obrigada por tudo, todo mundo aí. Tu vai deixar essa live salva? Que eu quero. Óbvio, né? Óbvio. Ótimo. Para quem quiser, assim, eu tento postar um pouquinho do meu dia a dia, enfim. Eu vi que alguém pediu meu Instagram e depois a Vanessa deixa lá no vídeo. Por favor. Eu tento conciliar, assim, um pouco essa vida de tudo um pouco no meu Insta. E eu acho que cada vez mais as pessoas têm me pedido ajuda nisso, assim, de como dar conta de tudo, sabe? Eu acho que a gente não precisa dar conta de tudo, a gente precisa entender o tudo, delegar boas partes e decidir o que tu quer, qual parte tu quer fazer. Perfeito, muito bom. Uma parte que tu goste, uma parte que tu ame fazer, que tu te sinta feliz. E aí a gente vai ter qualidade de vida aliada ao nosso negócio, porque aí o nosso negócio vai longe. Porque se não tiver qualidade, não vai. Minha psicóloga que sempre diz assim, ó, alguém tem que sustentar esse sucesso. E somos nós. Somos nós. Jô. Tem que delegar essa tarefa. Muito obrigada. Beijo, obrigada. E até quinta na yoga. Até quinta. Namastê. Namastê. Beijo, meu amor. Muito obrigada. Beijo, beijo.